Justiça curricular, autoria docente e pedagogia crítica, metodologia do ensino de educação física. Mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, PROEF. Instituto Federal do Sul de Minas, Muzambinho. Às vezes, mal se imagina o que pode passar a representar na vida de um aluno um simples gesto do professor. O que pode um gesto aparentemente insignificante valer como força formadora ou como contribuição à do educando por si mesmo? Paulo Freire, 1996. A escola, por vezes, se constitui em um importante espaço de enfrentamento das práticas sociais endereçadas nas desigualdades e na segregação e das ideologias políticas totalitárias e excludentes. As questões sobre como ensinar vão além da simples transmissão de conteúdos. Elas exigem uma análise abrangente que abarca dimensões socioculturais, institucionais e políticas. Como podemos transmitir isso aos nossos alunos e qual é a nossa realidade escolar? Minha escola está situada em um bairro onde muitas famílias enfrentam problemas sociais, como tráfico, abusos e pais presos, além de crianças nascidas de mães dependentes de drogas. Como podemos pensar em uma pedagogia que enxergue o aluno como um todo? É fundamental olhar para o que ele traz de fora da escola e estabelecer uma relação de respeito e diálogo. A ausência de espaços sociais para a construção da autoria dos sujeitos na sociedade pós-moderna é levantada pelo texto elaborado pelos autores espanhóis. Anaya, Dev e Garcia destacam que tanto os estudos sociocríticos endereçados na pós-modernidade, quanto projetos de pesquisa inovadores, são possibilidade de redefinições provisórias para as novas e complexas realidades de educação física, como uma tentativa de insights e soluções provisórias. Na minha praxis docente, compartilho a dificuldade da construção da autoria docente na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Ao trazer a ideia de que a escola é um lugar de formação cultural e científica dos alunos em articulação com a diversidade social e cultural, por um processo ensino-aprendizagem centrado na formação psíquica, visando o desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral dos estudantes, enfrento efetiva ação na própria BNCC e conseguinte na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, em decorrência do ideário de ensino norteado por habilidades e competências humanas. A aprendizagem, ao meu ver, deveria ser norteada pelas diferenças de cada sujeito e pelos percursos que cada estudante constrói, articulando-se com a diversidade cultural e pluralismo social. O primeiro texto aborda os desafios do ensino e do currículo, propondo novas abordagens e soluções para as dificuldades morais que surgem na educação. Ele revisita pesquisas sociocríticas que incorporam uma ontologia pós-moderna e métodos inovadores, buscando entender as realidades complexas da educação física e da formação de professores dessa área. Muitos estudos ressaltam a importância da subjetividade e da capacidade de decisão dos indivíduos, assim como a reflexividade no processo de pesquisa. O texto enfatiza a necessidade de adaptar a pesquisa sociocrítica às exigências de um mundo diversificado e em constante mudança, em vez de se limitar a lógicas binárias e simplistas. É muito complicado nos identificarmos com a docência em um contexto de pouca valorização social e econômica da profissão, ou em uma instituição não democrática, ou em uma comunidade de pais não participativos, de estudantes desinteressados. De modo que as políticas educacionais e curriculares e os modelos de gestão e organização escolar interferem no trabalho docente. O segundo texto, de Libânio, sobre formação de professores e didática para o desenvolvimento humano, enfatiza a separação entre os conhecimentos disciplinares e pedagógicos nos cursos de formação de professores. Essa divisão resulta em uma ênfase excessiva nos conteúdos, enquanto a formação pedagógica recebe pouca atenção e é frequentemente tratada de forma isolada. O que observo na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo é um currículo extremamente fomentado na propagação da injustiça social e, por conseguinte, da injustiça curricular. Em divergência com o texto, na minha realidade, não basta sermos professores com o conhecimento dos conceitos que ensinamos e com o conhecimento pedagógico. O texto 3 conduz à ideia de justiça social e curricular. Traz elementos que constituem a minha crença no ideário de autoria docente e espaços escolares de fato democráticos. As ideias apresentadas convergem com a minha crença e praxis docente. Segredo nosso. Descumpro quase que totalmente os ditames de ensino da SEDUC-SPE. A minha autoria docente é a origem.
A conexão entre as finalidades educativas escolares e com a diversidade sociocultural me colocam na ideia de práticas pedagógicas que têm, irrestritamente, a visão de escola socialmente justa, buscando a formação e desenvolvimento de seres humanos imersos nas relações sociais e nas condições socioculturais. Os seres humanos são plurais e, nessa pluralidade, as diferenças são constituintes da aprendizagem. Para mim, o fundamental é o usufruir, o conhecer e o ressignificar dos elementos da cultura corporal de movimento em direção à concretização do bem comum social. Os autores do texto 3 consideram que a finalidade máxima da educação escolar é o desenvolvimento de todas as dimensões do ser humano naquilo que ele tem de universal, cuja realização no ensino implica considerar a diversidade sociocultural dos alunos, enquanto constituinte de uma visão mais ampla das finalidades educativas. Nesse sentido, na minha praxis docente, refuto a moral da SEDUC. O bem para o ensino proposto pela política pública paulista diverge intimamente do que imagino, em minha utopia e praxis docente, sobre respeito às diferenças e diversidades humanas. Visito a BNCC, sonho com Freire e reinvento o educar no movimento do currículo cultural. Segredo nosso! No processo de construção da análise crítica dos textos e da conexão dos pressupostos conceituais com a praxis docente, optamos pelo registro imagético dos diálogos constituídos, via escrita, na plataforma de conversa WhatsApp. Acreditamos que conseguimos trazer detalhes analíticos que a ausência de naturalidade, na frente da câmera, não seriam elencadas nas conexões entre a leitura dos textos e a nossa praxis docente. A justiça curricular e o uso democrático dos aparatos tecnológicos advém do respeito à individualidade e múltiplas diferenças humanas. Nem todos os sujeitos pós-modernos são familiarizados com o gravar imagético e captação da própria voz. Certamente estamos em consonância com Libânio. Realização: Érica Patrícia Marson Rocha e Wilson Santos da Silva Júnior.